Bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite da TV Zimbo. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto sobre o ordenador das despesas públicas. Trata-se de um mecanismo de controlo e de prática correta em matéria de gastos por parte dos agentes públicos, tendo por objetivo uma gestão transparente dos bens financeiros do Estado. Na quarta sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente José Eduardo dos Santos, foi também analisado o relatório de Balanço Geral da Execução do Orçamento Geral do Estado de 2008 para posterior envio à Assembleia Nacional. O Governo fez as contas, conferiu os números e concluiu que o Orçamento Geral do Estado de 2008 teve uma execução positiva. Quer dizer com isso que durante 2008 nós executamos 96% das despesas previstas, o que podemos dizer que é das mais altas execuções dos últimos tempos. De igual modo, registrou-se um aumento grande das receitas em relação às previstas, quer receitas petrolíferas, quer receitas não petrolíferas. Isso permitiu com que o exercício orçamental de 2008 terminasse com um saldo positivo, portanto com um chamado superávit ou excedente orçamental, da ordem dos 6,4 mil milhões de dólares. Outro dado importante é que também foi aprovado o ordenador de despesas. Trata-se de um instrumento que vai permitir controlar os gastos do Estado e garantir maior transparência na gestão dos fundos do Estado. O Conselho de Ministros aprovou ainda o decreto sobre o Sistema de Facilitação e Segurança da Aviação Civil de Angola como um conjunto de órgãos, serviços e procedimentos suscetíveis de garantir o desenvolvimento da atividade do transporte aéreo no nosso país. Era necessário, portanto, adotar um conjunto de normas e de regras visando ajustar aquele diploma à manutenção de níveis adequados de segurança ao nível da aviação civil em Angola e ao nível do sistema aeroportuário, de forma a criar condições que nos permitam dar resposta adequada a contratos de interferência ilícita a nível, portanto, do sistema de aviação civil. Está também aprovada a quarta fase do projeto de reabilitação e expansão da rede elétrica de Luanda. A EDEL, para este efeito, está autorizada a estabelecer parcerias com companhias estrangeiras para dar lugar à referida empreitada. O projeto prevê a eletrificação das zonas de Luanda como Boa Vista, Viana Vila, Viana Caope, Morro Bento, Zango, Ramiros e Benfica, incluindo a construção e a instalação de subestações para estas zonas. O Governo aprovou também o convênio para a abertura de uma linha de crédito no valor de 200 milhões de euros, celebrado entre o Ministério das Finanças da República de Angola e o Instituto de Crédito Oficial do Reino de Espanha. O regresso à agricultura pode significar o alívio para muitas províncias, principalmente as que não estão no litoral. O incremento desta atividade pode ajudar a reduzir o domínio do petróleo e dos diamantes na economia nacional e galvanizar o desenvolvimento do interior de Angola. Perante este repolho. Pode ser o início de uma grande viragem nacional, a passagem de uma economia mineral para a agrícola, onde províncias antes minimizadas ganham um maior peso económico. Nós queremos dizer que, de facto, na produção de milho, na produção de batata, na produção de cereais e na agropecuária, o homem vai ser, sim, um grande contribuinte na produção nacional. Portanto, nós estamos disponíveis para não só manter o apoio ao agricultor que já temos em presença, mas também para receber investidores. O governo angolano aprovou programas concretos. Confrontado com a possibilidade da quebra nas receitas em função da grave crise económica mundial e da oscilação do preço do petróleo e dos diamantes, o executivo angolano lança o plano que irá recuperar o potencial de várias províncias no país antes adormecidas. Em províncias como a Luna Sul, mais pessoas trocam o garimpo dos diamantes pelo cultivo da terra. A questão não se trata de terem de abandonar, é uma necessidade. Portanto, se não dá, as pessoas têm necessidade de se adaptarem a alguma coisa. Mas nada mudará para o setor que hoje significa apenas 8% do produto interno bruto em Angola, sem um enorme desafio. Temos que envolver o setor camponês. E temos que conversar, trabalhar com os principais empresários agrícolas, os fazendeiros,
levá-los à mensagem do governo de que o Huambo tem que ser uma referência especial no campo da produção agropecuária. Não há ainda grandes sinais no sentido da revitalização da produção do algodão. A nível da circulação de pessoas e bens, encontramos sérias dificuldades. Uma vez ultrapassada esse aspecto, naturalmente tudo vai fluir com maior rapidez. A agricultura já representou mais de 2/3 do produto interno bruto angolano antes da independência nacional, em 1975. O engenheiro agrónomo angolano Fernando Pacheco disse à TV Zimbo que o programa executivo para o setor agrário é ambicioso. Segundo Fernando Pacheco, existem atividades de impossível recuperação pela ausência de condições de difícil criação e afirmou que os angolanos perderam o hábito da cultura agrícola. Entretanto, reconhece o enorme potencial agrário do país. Temos um potencial enorme que se substancia na capacidade de produção daquilo que tradicionalmente se chamam empresas agrícolas familiares. Isto é uma realidade social e é uma realidade económica. Neste momento, só para lhe dar um exemplo, para não estarmos a falar de coisas abstratas, vamos dizer que se tivermos neste momento 500 mil famílias a produzirem 500 quilos de milho cada uma, se nós conseguirmos, e tecnicamente está provado que isto é perfeitamente possível, se conseguirmos passar de 500 quilos por ano por família para 3, 4, 5 mil quilos por família, estamos a aumentar 10 vezes a produção. Isto dá já lá uma ideia do que é da mudança de potencial. E isto sem grandes recursos. E a mim parece-me que este potencial de produção por parte das empresas familiares é que não está a ser suficientemente explorado no nosso país. E canalizamos, a maior parte das vezes, os recursos que temos, não interessa se são muitos, são poucos, mas os recursos que nós temos, canalizamos canalizamos prioritariamente para grandes projetos que são de rentabilidade, eu não vou dizer que não são rentáveis, mas pelo menos são de rentabilidade ou duvidosa ou pelo menos têm muitos riscos. De que forma é que o aumento dos preços dos produtos alimentares poderá facilitar o sucesso deste plano apresentado pelo Governo? O aumento dos preços dos produtos alimentares só facilita o aumento da produção. Em princípio, porque em termos de incentivos, o agricultor, o produtor, sente-se numa situação de maior conforto para aumentar a produção. Mas nunca nos podemos esquecer, quando falamos de políticas, nunca nos podemos esquecer que temos depois o outro lado da moeda. É que depois os consumidores vão também comprar os produtos mais caros e então é preciso analisar as coisas de forma a encontrarmos um bom ponto de equilíbrio. Mas também fala-se na necessidade de se criar mecanismos para a transformação desta produção. O que é que vê nisso? Oportunidades? Claro que não se pode transformar aquilo que não se tem. Se a nossa produção é muito baixa, não faz sentido começarmos a pensar que vamos transformar a produção que não existe. Mas a existência de unidades de transformação podem, elas próprias, servir de incentivo para o aumento da produção. Se nós formos a um município qualquer do nosso país, seja ele um município produtor de milho, seja um município produtor de mandioca ou de fruta, se houver uma unidade de transformação que seja capaz de absorver a produção e que dê garantias ao agricultor que aquilo que ele produz vai ser vendido e a preços, enfim, aceitáveis, obviamente que isso é um incentivo ao agricultor para aumentar a produção. Neste momento, nem sempre isso acontece. Por exemplo, se nós formos a um município como Camacupa ou Xinguar ou qualquer outro município, por exemplo, que produz a fruta acaba por se estragar porque não há estruturas nem de conservação nem de transformação. Muito obrigado, Fernando Pacheco, por essa entrevista que deu à TV. Muito obrigado, foi um prazer.